Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Mundo dos Negócios. Hoje, conforme dito no nosso vídeo introdutório, iniciaremos o segundo bimestre falando de plano de negócios. O plano de negócios é um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas que todo empreendimento traz. Ele permite identificar e restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los diretamente no mercado. Como vocês podem ver, esse tema ele é bastante extenso e eu não vou esgotá-lo somente nessa videoaula. Para falar a verdade, eu preferi dividir todo o conteúdo de plano de negócios ao longo do bimestre, para que a gente saiba entender cada pedacinho dele e perceber o quanto que ele é importante quando a gente resolve dar o start de abrir o próprio negócio. Tá? Então, eu vou iniciar essa aula falando sobre a importância do plano de negócios, conforme eu já disse, e partir para falar hoje somente de sumário executivo. Então, aguenta as pontas e vamos lá descobrir por que o plano de negócios ele é importante. Tá? Ele é importante porque organiza as ideias ao iniciar um novo empreendimento, ele orienta a expansão de empresas que já estão em atividade, ele apoia a administração do negócio, seja em seus números, seja em estratégias, ela facilita a comunicação entre sócios, caso a empresa tenha sócio, funcionários, clientes, investidores, fornecedores e demais parceiros, e ajuda também a captar recursos, sejam eles financeiros, humanos ou parcerias. Existem algumas recomendações importantes, tá? E gerais, de forma geral, para que se escreva, para que se consiga redigir um bom plano de negócio. São 4 recomendações. A primeira delas fala para se pesquisar e procurar conhecer tudo sobre o seu setor, para se construir o seu plano de negócio. As informações elas podem ser obtidas em jornais, em revistas, em associações, feiras, cursos, ou ainda junto a outros empresários do ramo. O segundo, um plano de negócios é uma trilha a ser seguida, mas não é um caminho rígido, que não se modifica nunca. O plano de negócios está sujeito a correções sempre que for necessário. Terceira recomendação. O plano de negócios fala por você. Quanto melhor sua aparência e quanto mais claras as ideias, melhores serão os resultados. Procure fazê-lo bem feito e organizado. Assim você irá tornar mais fácil sua utilização e seu consumo. Por fim, um plano de negócios ele pode ser utilizado para se conseguir novos sócios e investidores, para estabelecer parcerias com fornecedores e clientes, ou ainda ser apresentado a bancos para solicitação de financiamentos. Contudo, você tem que se lembrar que o maior usuário do seu plano é você mesmo. Bom, vamos então começar, tá? Pelo sumário executivo. O sumário executivo, ele é um resumo do plano de negócios. Ele não é uma introdução ou uma justificativa, e sim um resumo contendo os seus pontos mais importantes. Nele deve constar o resumo dos principais pontos do seu plano, os dados dos empreendedores, suas experiências profissionais e atribuições, os dados do empreendimento, a missão da empresa, em quais setores de atividades ela atua, qual é a sua forma jurídica, qual é o seu
enquadramento tributário, como é composto o seu capital social e quais são as suas fontes de recursos. Não descabelem ainda, tá? A gente vai passar nessa aula por todos esses tópicos que eu estou mostrando para vocês. E olha só, eu já vou sinalizar aqui, segue o mouse, com algumas dicas importantes, que a gente não vai seguir nesse momento, by the way, tá? É que, apesar do sumário executivo compreender a primeira parte do plano, ele só deve ser escrito após o seu término. E ao ser lido por interessados, ele deverá deixar bem claro a ideia e a viabilidade da implantação do seu negócio. Rejane, se você está dando essa dica, por que a gente está fazendo isso agora? Para vocês verem como que é a montagem, como que o plano de negócio ele é visto por aquele que está lendo, tá? Quem que está lendo? O seu cliente, o seu parceiro, o seu financiador. Então, é importante vocês terem noção dessa ordem e a gente perceber que, para exercício, a gente vai começar pelo nosso sumário. Lá na frente, depois que a gente terminar de ver tudo sobre o plano de negócio, a gente pode retornar ao sumário executivo e reorganizar aquilo que não ficou legal, tá bom? Mas não desespera. Nesse momento, a gente vai se ocupar somente do sumário. Então, vamos lá. Devagar, ponto por ponto, segue aqui durante a aula, tá? Primeiro, o resumo dos principais pontos do plano de negócios, ela é a descrição. Você tem que descrever isso com um breve relato, com as principais características do seu empreendimento. Tá? E esse breve relato tem que ser no máximo em 2 páginas ou 5 minutos de leitura, procurando mencionar o que é o negócio, quais são os principais produtos ou serviços oferecidos, quem serão os seus principais clientes, qual é o seu nicho de mercado, onde será localizada a empresa, quanto será o montante de capital a ser investido, qual é o faturamento mensal projetado, quanto de lucro se espera obter do negócio, e em quanto tempo você acredita que você vai ter retorno do capital que foi investido. Se vocês repararem, tá? Tem várias coisas aqui que nós já tratamos em modelo de negócio. O que é um negócio? É a sua proposta de valor. Quais são os principais produtos e serviços oferecidos? A gente também tratou disso no modelo de negócios. Quem são seus principais clientes? É o segmento de cliente que você queria atingir lá no seu modelo. Eu lembro, inclusive, de nessa aula, a gente ter falado, eu ter falado que o modelo de negócios caminha de braço dado com um plano de negócios. Se um altera, o outro também altera. E eles estão trocando informações o tempo inteiro. Utiliza a experiência que você teve no modelo de negócio e parte daí para montar o seu plano, ok? Vai facilitar e muito a sua vida. Vamos seguir um pouquinho mais adiante e agora para os dados dos nossos empreendedores, as experiências profissionais de cada um e as atribuições que eles terão dentro da empresa. Nesse ponto, você tem que informar os dados dos responsáveis pela administração do negócio. Veja, eu não quero ter sócio. Ok, então informe sobre você. Quem é a responsável pela administração, qual a sua competência profissional, qual é a sua atribuição, o que você vai fazer lá dentro, tá? Caso você resolva ter um sócio, não tem problema, você vai ter que fazer isso junto com o seu sócio para definir qual é o papel de cada um. Faça uma breve apresentação dos seus perfis, tá? Destacando seus conhecimentos, habilidades, experiências anteriores. Pense sempre em como será possível utilizar seus conhecimentos prévios a favor do seu negócio e coloque isso de uma maneira muito clara no papel, tá? Vamos seguir um pouquinho mais adiante. E agora que a gente falou sobre vocês, donos das empresas, a gente tem que informar sobre os dados do empreendimento. E nesse ponto, você tem que dizer o nome da sua empresa
e o número da sua inscrição no CNPJ ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, se ela já tiver esse registro. Caso ainda não tenha, indique o número do seu CPF ou o cadastro de pessoa física. Eu acredito que nesse ponto vocês devem estar se perguntando: ok, Rejane, porém, vamos voltar para o básico. O que é uma empresa? O que é uma pessoa física? E o que é uma pessoa jurídica? Vamos por partes, tá bem? Uma empresa é uma unidade produtora que gera bens e serviços através da transformação da matéria-prima, visando o lucro. Ou fornece também prestação de serviços gerais. Ok? Pessoa física é toda pessoa capaz de ir e vir, inscrita no cadastro de pessoa física e no registro geral. Eu, você, sua mãe, seu pai, sua avó, seu vizinho e assim sucessivamente. Tá? Só para vocês terem ideia, temos como documentos de pessoa física certidão de nascimento, registro geral, cadastro de pessoa física, carteira de trabalho e previdência social, ou CPPS, reservista para quem prestou o exército, temos a carteira de motorista, também temos o título de eleitor. Enfim, estes documentos, eles atestam legalmente que você existe. Eu existo. Meu pai existe. Seu pai existe. E assim sucessivamente. Tá? Agora, quem é pessoa jurídica? Pessoa jurídica é o registro da empresa, junto às juntas comerciais que existem nos estados. A nossa é a JUSEG, Junta Comercial do Estado de Goiás, e a Receita Federal, que é um órgão federal. A partir do momento em que você, pessoa física, faz o registro da empresa como pessoa jurídica, ela passa a existir de modo legal. Tá? Documentos de pessoa jurídica, isso existe? Sim, se a gente tem um documento de pessoa física, a gente também vai ter um documento de pessoa jurídica. Qual que vai ser o primeiro documento que nós vamos ter? O contrato social ou o estatuto da empresa, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou CNPJ, a inscrição estadual, ou a inscrição municipal que você faz na prefeitura, ou IM, o alvará de funcionamento dado pela vigilância sanitária, pelo corpo de bombeiros, auto de vistoria, o alvará de funcionamento é dado pela prefeitura, e assim sucessivamente. Você tem que ver quais são os documentos que a empresa precisa ter para que ela vá a um bom funcionamento. Quem pode ser uma pessoa jurídica? De acordo com o artigo 972 do Código Civil, podem exercer, e aí eu estou colocando aspas, porque é uma citação direta, a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Vou dar alguns exemplos de pessoas que não podem ser pessoas jurídicas. Por exemplo, empresários que faliram e não foram reabilitados legalmente, pessoas absolutamente incapazes, como menores de 16 anos, então, calma aí, galera, ainda vai chegar o momento de vocês abrirem a própria empresa de verdade. Pessoas relativamente incapazes, como aqueles situados entre 16 e 18 anos, e pessoas que apresentam algum vício de maneira geral, ou ainda pessoas sujeitas a vedações de cunho institucional. Vamos continuar, então, aqueles tópicos que tem que constar no nosso sumário executivo, ok? Vamos lá. A missão da empresa, ela tem que constar o papel que ela desempenha na sua área de atuação, porque é a razão da sua existência hoje e representa o ponto de partida de por que você montou um negócio. Porque identifica o seu empreendimento, estabelece um caminho a seguir. Para definir a missão, procure responder as seguintes perguntas. Qual é o seu negócio?
quem é o seu consumidor, o que é o valor da empresa para o seu consumidor, e o que é importante para os empregados, para os fornecedores, para os sócios, para a comunidade em geral, entre outros. Olha só, tem aqui alguns exemplos de missões, segue aqui com o mouse, tá? Que eu coloquei para vocês darem uma olhada. Por exemplo, uma empresa de alimentos pode colocar como missão servir alimentos saborosos de qualidade com rapidez e simpatia, em um ambiente limpo e agradável. Aqui, já um hospital, ó, seguindo aqui, promover a melhoria da qualidade de vida e satisfação das pessoas, praticando a melhor medicina por meio de uma organização hospitalar autossustentável. Se vocês repararem bem, essa missão é muito semelhante à proposta de valor do nosso modelo de negócios. Então, usem o que vocês já têm e utilizem, tá? Peguem o que vocês já têm e utilizem na construção do plano de negócio de vocês. O modelo de negócios foi uma primeira etapa para montar a empresa. Agora, a gente está seguindo adiante para fazer a montagem do plano de negócios. Um pouquinho mais adiante, nós iremos finalmente começar a definir o setor de atividades que nós iremos atuar, tá? Qual ou quais setores a sua empresa pretende atuar? E aí você pode escolher entre 4 setores básicos, tá? É só observar. Agropecuária, que são os negócios cuja atividade principal diz respeito ao cultivo do solo para a produção de vegetais e ou criação de animais e tratamento de animais. Indústria, são as empresas que transformam matérias-primas em produtos acabados com auxílio de máquinas ou manualmente. Abrange desde o artesanato até a moderna produção de instrumentos eletrônicos. Comércio, são as empresas que vendem mercadorias diretamente ao consumidor, no caso do comércio varejista, ou aquelas que compram do fabricante para vender no varejo, como o comércio atacadista, que tem tantos em volta da nossa escola. Tá? E aí a gente tem o último, que é a prestação de serviço, que são as empresas cujas atividades não resultam na entrega de mercadorias, e sim no oferecimento do próprio trabalho ao consumidor. E como exemplo maior, a gente tem a nossa própria escola. A gente não entrega um produto acabado para vocês, e sim oferecemos um serviço, ok? Vamos seguir um pouquinho mais adiante. Passemos agora à forma jurídica. O que a gente tem que estabelecer primeiro? Qual é a sua constituição formal? E para isso a gente precisa definir a sua forma jurídica. A forma jurídica ela determina a maneira pela qual a sua empresa será tratada pela lei, assim como que ela vai estabelecer um relacionamento jurídico com terceiros, seja com consumidores, outros comerciantes, fornecedores, enfim. Para as micro e pequenas empresas, as formas jurídicas mais comuns, tá? São a MEI, ou microempreendedor individual, que é a pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário. Essa inscrição ela é feita gratuitamente pela internet, pelo portal do empreendedor.gov.br. Nós temos aí a empresa individual de responsabilidade limitada, ou a EIRELI, que é uma empresa constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social. Calma que a gente vai chegar em capital social. A empresa responde por dívidas apenas com o seu patrimônio e não com os bens pessoais do titular. Por exemplo, você, para buscar um financiamento, você é uma EIRELI, você, para buscar um financiamento bancário, ofereceu em garantia a sede da empresa, que é um bem da própria empresa. Mas caso alguma coisa dê errado, a coisa vai embora, a vaca vai para o brejo, a boiada inteira foi para o brejo, e você já entregou a sede da empresa, você pode, o banco pode tomar os seus bens pessoais, tipo seu carro e sua casa? Não. Por quê? A dívida, no caso da IREL, a dívida só é cobrada dos bens constantes da empresa. Tá? Não é o que acontece no caso do empresário individual, tá? Que é uma pessoa física que exerce atividade econômica organizada
para a produção e circulação de bens ou de serviços. Responde com seu patrimônio pessoal pelas obrigações contraídas pela empresa. Ou seja, se a gente for ver o caso que a gente viu aqui na Eireli, de que seus bens pessoais estavam protegidos de qualquer problema, no caso de empresário individual, não. Então, é bom tomar cuidado. E, por fim, a sociedade limitada, que ela é composta por, no mínimo, 2 sócios, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. Como que eu vou saber qual é a minha forma jurídica? Dica importantíssima. Procure a ajuda de um contador ou contabilista. Essa vai ser a pessoa mais adequada que vai te auxiliar neste processo de como constituir a sua empresa. Tá? E aí a gente segue para o enquadramento tributário. Todo mundo tem que prestar contas ao leão, uma vez ao ano, pelo menos. Geralmente, para microempresários e pequenas empresas, essas pessoas se inscrevem num tipo de enquadramento tributário chamado Simples Nacional, que destina-se às empresas que vão se beneficiar da redução e simplificação dos tributos, além do recolhimento de um único imposto. Esse enquadramento no Simples é óbvio que é sujeito à aprovação da Receita Federal e leve em consideração a atividade e a estimativa de faturamento anual da sua empresa. Tá? A lei também prevê benefícios quanto à desburocratização, acesso ao mercado, ao crédito e à justiça, o estímulo à inovação e exportação. A lei enquadra como microempresa a pessoa jurídica com receita bruta anual inferior ou igual a R$360 mil. Se a receita bruta anual for superior a 360 mil e inferior ou igual a até 3,6 milhões de reais, ela vai ser classificada como empresa de pequeno porte. Para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o Simples Nacional abrange os seguintes tributos e contribuições: IRPJ, CSLL, PIS, PASEP, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a contribuição para a Seguridade Social Patronal. Calma que daqui a pouco eu vou falar desses impostos, tá? Enfim. A lei também criou o microempreendedor individual, ou o MEI, que é a pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza, tá, como pequeno empresário optante pelo Simples Nacional, com receita bruta anual de até 60 mil reais. Tá? O MEI pode ter um empregado e não pode ser sócio ou titular de outra empresa. O recolhimento dos impostos e contribuições é feito em valor fixo mensal, independentemente da receita bruta. Vocês lembram que eu falei há poucos segundos atrás que era importantíssimo consultar um contador ou contabilista para que se fizesse o enquadramento jurídico adequado à sua empresa? Então, eu vou continuar dando a dica aqui. Procure o contabilista, tá? Para saber quais são os tributos devidos em cada modalidade, seja MEI, seja empresa de pequeno porte, microempresa, o que for para você se enquadrar, saiba o que você tem que pagar. Porque a única coisa que funciona nesse país é a Receita Federal. Então, não tente enganar o leão, principalmente quando se trata do seu bem mais precioso, que é a sua empresa. Ok? Então, gente, lembra daquele mundo de siglas que eu falei para vocês há uns segundos atrás, a respeito de impostos que têm que ser pagos pelas empresas? Então, aqui vai um recadinho que vocês têm que tomar
muito, muito, muito cuidado, tá bom? É o seguinte, empresas que por quaisquer motivos, sabe-se lá quais, optam por não aderir ao Simples, que foi aquela tributação que eu estava explicando, elas estarão sujeitas ao recolhimento dos seguintes tributos e contribuições: imposto de renda, pessoa jurídica, o IRPJ, contribuição para os programas de integração social, que é o PIS, contribuição para financiamento da Seguridade Social, que é o COFINS, e que vai desembocar lá na sua aposentadoria, no final da sua vida útil, tá? De trabalho. A contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, ou seja, você vai pagar uma tributação em cima do lucro que você conseguiu em cima disso, tá? Imposto sobre produtos industrializados, isso é especificamente para a indústria, é o IPI. Imposto sobre circulação de mercado para indústria, comércio, serviços de transporte intermunicipal e interestadual, é o ICMS. Imposto sobre serviços, que são para os prestadores de serviços, ou ISS. Não que se você aderir ao Simples, você não vai pagar tudo isso, mas é porque já está tudo embutido. Então, você não tem que pagar um por um, tá? De qualquer maneira, a dica vai continuar valendo. Procure um contabilista antes de abrir a sua empresa. Ele vai te ajudar enormemente nessas questões de impostos e jurídicos e tudo mais, tá? Não queira fazer sozinho, sem a ajuda do contador. Vamos seguir? Então, para finalizar o nosso sumário executivo, falta a gente falar sobre capital social, que é representado por todos os recursos colocados pelo ou pelos proprietários para montagem do negócio, que são recursos, dinheiro, equipamentos, ferramentas, imóveis, o que você colocar, móveis, carros, o que você colocar que vale, tem um valor monetário, é capital social da empresa, tá? Mais adiante, ao elaborar o plano financeiro do seu empreendimento, você vai saber o total do capital a ser aplicado. Não, a gente não vai falar de plano financeiro hoje, tá? Vai ser tema para próximas aulas. Aguardem, aguardem. Caso você escolha ter uma sociedade, será preciso determinar o valor do capital que cada sócio vai investir e qual vai ser o percentual correspondente de cada capital. Ok? E, por fim, a fonte de recursos. Quais serão as fontes de recursos necessárias para a implantação da empresa? Tá? No início das atividades, você pode contar com recursos próprios, de terceiros ou de ambos. Recursos próprios envolvem a aplicação por parte do proprietário ou dos proprietários de todo o capital necessário para a abertura da empresa. Ou seja, você juntou uma grana violenta, fez todos os seus cálculos e aí você colocou do próprio bolso sem depender de absolutamente ninguém, principalmente banco. Show de bola, mandou bem. Já a utilização dos recursos de terceiros corresponde a quê? A você buscar um investidor que vai entrar como sócio ou você procurar empréstimo junto a instituições financeiras. Tá errado? Também não. Você pode fazer a melhor maneira. Só que tenha muita segurança daquilo que você está fazendo e por isso que o plano de negócios é importante para te auxiliar nesse processo, ok? Bem, por hoje é isso. Este é o nosso conteúdo que a gente vai lidar esta semana. Então, vejam o vídeo, vejam os slides, tá? Com atenção, tirem dúvidas, o que vocês não entenderam, o que parece complicado. Tem muita coisa que alguns de vocês, eu sei que já tem algum, saca alguma coisa
de empreendimento, porque trabalham junto com os pais conversam com vocês, e isso é bacana. Mas tem gente que está entrando nesse universo agora. Não está errado. Fique ligado apenas, tá? Não deixa isso cair no vazio. E pega essas informações que estão indo para vocês, para que, se você não for usar agora, daqui a 1, 2, 3 meses, que você use daqui a algum tempo, a alguns anos, tá? E que realmente seja alguma coisa válida de informação e conhecimento para você. Eu tenho que prestar aqui os meus agradecimentos ao professor especialista Ícaro Castro, que me auxiliou muitíssimo com os slides dessa aula, com o conteúdo dessa aula e com troca de material, tá? Ele é um administrador de empresas e também professor e tem sido meu mentor, basicamente, nesse processo. Eu espero que eu esteja fazendo jus à mentoria que ele está me proporcionando para proporcionar, inclusive, isso para vocês. Por fim, não saia do vídeo ainda, porque na sequência eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, como fazer a nossa tarefinha, tá? Deste bloco de atividades. Aguardem, por favor. Gente, a tarefa dessa semana é escrever o sumário executivo do seu plano de negócios. Rejane, você disse para escrever por último. Lembra que aqui a gente está fazendo um exercício para ver como que funciona essa escrita, ok? Então não tem problema a gente começar por ele, pelo menos dessa vez. Então, para que vocês não se percam em como fazer esse sumário executivo, eu preparei um slide basiquinho para vocês seguirem o passo a passo de como ele deve ser escrito. Então, presta atenção e segue aqui junto comigo, ok? Olha só, aqui a gente vai seguir a ordem para escrever o sumário executivo, aquela mesma ordem que eu trabalhei com vocês há alguns minutos atrás, alguns bons minutos atrás, no nosso vídeo. Então, vocês vão começar fazendo um resumo dos principais pontos do plano de negócio, de acordo com o que está indicado aqui nesse exemplo. Não dá para vocês digitarem diretamente aqui no PowerPoint, tá? Não tem como fazer esse preenchimento aqui. Mas vocês vão fazer isso dentro de um documento do Word ou de algum outro editor de texto. Na sequência, vocês vão colocar os dados dos empreendedores, experiências profissionais e atribuições de acordo com essa ficha. O sócio, nome, endereço, cidade, telefone. Vocês podem colocar endereço e telefone fictício, não tem problema. Apresentar um breve perfil de vocês e as atribuições de cada sócio. Qual é o papel? O que é uma atribuição? É um papel a ser desempenhado dentro da sociedade, tá? Se você for o único proprietário da empresa, feche o seu trabalho aqui. Se não, você tem que fazer este acréscimo para o seu sócio 2. Qual é o breve currículo, o perfil dele e qual vai ser o papel que ele vai desempenhar na sociedade que vai formar com você para essa empresa, para a empresa abrir. Os dados do empreendimento. Aqui eu tenho, tá, coisas básicas, o nome da empresa e o CNPJ CPF. Pode criar um número, gente, não tem problema, tá? O nome da empresa também. Missão da empresa, lembra? Está muito ligada ao valor do produto, tá? A proposta de valor, desculpa. A proposta de valor do modelo de negócios que a gente fez. Então, utilize isso, tá? Setores de atividade, você já sabe qual que é a sua empresa, então qual setor que ela vai atuar? Marque, tá? Serviços, agropecuária, indústria, comércio, não se encaixa em nenhum desses serviços, em nenhuma dessas opções, marque outros e especifique aqui nesse campo, tá? Forma jurídica, vamos fazer de conta que vocês já consultaram o contador.
Então, aí vocês escolhem, você vai ser um microempreendedor individual, vai ser um empresário individual, vai ser uma EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, uma sociedade limitada ou outra. Determinem, tá? É só marcar um X. Enquadramento tributário, ó. Você vai ser optante pelo Simples? Lembra quais são os valores e lembra quais são as formas jurídicas que podem optar pelo Simples, tá? Então, sim ou não. E aí eu coloquei de novo aquela tabelinha linda de tanto de imposto que você vai ter que pagar a parte se você não optar pelo Simples. Lembre-se desse pequeno detalhe, tá? Capital social. Se você é o único sócio, beleza, fala aqui o nome do sócio, qual o valor que você vai investir e qual é a porcentagem de participação. Repara que o total já está marcadinho aqui, 100%, porque essa vai ser a somatória de todos os sócios. Se não, fale aqui, discrimine qual é o nome do seu sócio, qual é o valor que ele vai entrar em reais e qual é a porcentagem de participação. E, por fim, quais serão suas fontes de recurso? Descreva qual é a origem dos recursos necessários para a abertura da sua empresa. Ok? Simples e tranquilo. Não é difícil fazer isso. Então, aqui eu coloquei para vocês o que seria a escrita inicial do sumário executivo do meu plano de negócios, como se eu fosse uma aluna entregando isso ou escrevendo isso para depois entregar para a professora responsável, tá? Então, eu vou abrir o Word ou qualquer outro aplicativo que seja editor de textos e começar montando o cabeçalho completo da atividade, tá? Escola SESI Campinas, data, o seu nome, por favor, coloque aqui completo, a professora da turma, a turma e a disciplina. Dou um espaço de 3 linhas, coloco o título, atividade, escrita do sumário executivo de meu plano de negócios. Dou mais 3 espaços e aí eu começo a fazer a numeração. Se vocês repararem, a hora que vocês fizerem a primeira numeração, já vai ter uma contagem automática do Word aqui e um espaçamento automático dele. O resumo dos principais pontos do plano de negócios. Repara como a minha escrita foi curtinha, tá? Dentro daqueles pontos que eu falei para vocês que tem que ser contemplados dentro do sumário. Como eu não fiz uma pesquisa de mercado decente, eu estou escrevendo valores aleatórios. Não tem problema. A ideia do sumário executivo neste momento é que vocês desenvolvam essa capacidade de escrita, tá? Como que eu faço para colocar a tabela aqui com esse resuminho básico, tá? Dessas informações aqui. Eu vou aqui em cima em inserir tabela, eu seleciono quantas linhas e quantas colunas eu quero. Eu não vou colocar isso aqui agora, tá? Porque a minha tabela já está aqui embaixo. E aí é só eu digitar dentro os dados que eu quero colocar. Terminei essa parte do resumo, parto para a parte 2. Dados dos empreendedores, experiências profissionais e atribuições, e coloco sócio 1, quem é? Qual é o seu nome? Qual é o seu endereço? Qual é a cidade e seu telefone? Qual é o seu contato? Se só tem um sócio, ok, não tem problema. Tem um segundo sócio, então faça a mesma informação. Eu vou colocando isso pouco a pouco, todos esses dados, tá? Do jeito que eu mostrei para vocês nos slides da tarefa e lembrando das explicações que foram feitas. E depois que terminar, é só eu vir aqui em salvar, tá? Eu escolho a pasta onde eu quero salvar. Vai me dar várias opções. Eu vou colocar aqui em uma aleatória minha, tá? Pode ser nessa de downloads, não tem problema. E coloco o título, atividade de mundo do trabalho. Salvei? Perfeito. Agora já tenho
o nome do arquivo aqui, e depois que eu terminar, é só eu mandar o arquivo prontinho lá na nossa plataforma do Google Classroom, ok? Gente, é isso. A tarefa é simples, não precisa preencher todos esses tópicos de uma só vez, tá? Como vocês têm até o dia 22 de abril para me entregar essa tarefa, dá para vocês se organizarem para fazer um pouco de cada vez. Às vezes não ficou tão firme uma parte ou outra, retorna o vídeo, volta lá para os nossos slides, vê como que você tem que fazer, tá bom? Tem tempo para isso. Só não esqueça de fazer no prazo, tá? Eu sei que esse vídeo ficou muito longo, porém eu acredito que dessa vez deu para explicar direitinho o que vocês têm que fazer nessa atividade. Façam, por favor, tá? Obrigada pela audiência de vocês até aqui, pela paciência também pelo vídeo. Vou terminar por aqui. Beijinhos a todos, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.